Olá, viva! Sejam bem-vindos a mais um 3G é a Companhia, a tertúlia de cinema que aparece ocasionalmente no YouTube, já dizer mensal ou bimestral já é um bocado indiferente. Nós em todos os episódios trazemos um tema e um filme associado a esse tema, e hoje temos um tema que de facto, António, tu já estavas a dizer há pouco, dava para um episódio de 74 horas no mínimo. Vamos analisar versões de realizadores, ou seja, há muitos filmes que por várias razões acabam por ter uma segunda ou até uma terceira versão depois da sua estreia, motivada por ou cortes feitos pelo estúdio e com os quais o realizador não concordava, ou até mesmo, no caso de alguns cineastas, coisas que só a posteriori perceberam que queriam mudar num filme. E, portanto, este é um mundo grande por explorar. Há realizadores de vários países e de várias gerações que fizeram Director's Cuts, e até há Director's Cuts que surgiram depois dos realizadores já não estarem connosco. E vamos andar um bocadinho por aí com um filme de um realizador perito em Director's Cut. Eu já perdi a conta, a quantidade de Director's Cut. Eu acho que ele já perdeu a conta. Também, o Coppola já perdeu, de certeza. Mas vamos começar pelo tema. António, eu sei que tu és fã de um filme que tem um Director's Cut que não é... eu pelo menos não acho, e acho que tu também não é grande coisa, o Donnie Darko. Portanto, eu queria começar por aí e perceber a tua opinião sobre como às vezes um Director's Cut pode estragar um filme, basicamente. Sim, como tu disseste, eu sinto que este é um tema que poderia falar muito, e porque é um tema que eu gosto muito, e queria só começar, antes de responder à tua pergunta, por tentar explicar porquê. Porque penso que desde o advento do DVD, especialmente, começámos a habituar-nos a ver versões Director's Cut, versões estendidas, versões unrated, e começou a haver uma certa visão cínica do que é isto do Director's Cut, como se fosse um aproveitamento simplesmente. Mas o que eu gosto, no facto de termos a oportunidade de ver várias versões de um filme, é o facto de o cinema ser precisamente um meio que é de colaboração. É um meio onde tens muitas forças, às vezes nem sempre a puxar para o mesmo sítio, e onde há cedências. E no próprio processo de se fazer um filme, aquilo que nós vemos não se consubstanciou do ar assim. Foi algo que teve que ser filmado, teve que ser editado, teve que ser musicado. E muitas vezes alterações são feitas, alterações que se perdem. A maior parte das vezes nós não ouvimos falar em Director's Cut porque o filme era aquilo que nós conhecíamos e não era mais nada. Exato. E quando nós começámos a ter a oportunidade de ver versões alternativas, e há N razões pelas quais há versões de realizador, e eu depois já vamos falar disso, mas quando tivemos a oportunidade de ver várias versões alternativas, começou-me a fascinar esta possibilidade de teres um vislumbre para diferentes perspectivas sobre uma mesma obra, não é? Quer dizer, se dois realizadores diferentes pegarem no mesmo argumento, vão fazer dois filmes diferentes. E aqui neste caso, quando às vezes um produtor tem mais força e diz para se alterar isto ou aquilo e o realizador não ficou satisfeito, podermos ter a oportunidade de ver o que é que um e outro fizeram em termos de abordagem, em termos de tom, e efetivamente, e agora indo à tua questão, no caso do Donnie Darko desculpa só à parte, mas acho que o Donnie Darko é o exemplo de um Director's Cut que só foi feito por causa do sucesso do filme, não é? Se o filme não tivesse sido... Sim, isso é curioso, porque o próximo Director's Cut do Richard Kelly só foi feito pelo fracasso que o filme teve. Exatamente. Sim, quer dizer, então, se vocês me permitirem, e depois eu prometo que me calo, mas eu tentava elencar, não é como se estivéssemos na tua casa, não é? eu disse elencar, eu detesto esta palavra. Deixem-me tentar listar aquilo que são, e de certeza que vocês vão encontrar 30 razões diferentes para haver Director's Cut, mas eu estive a pensar um pouco no assunto, e eu vejo quatro tipos de Director's Cut. O primeiro, se calhar, é um dos mais raros, mas por acaso o Southland Tales é um desses casos, que é, depois de haver uma exibição de um filme, há uma recepção que é muito negativa e o próprio realizador vai tentar salvar, entre aspas, o filme. Casos também como o Heaven's Gate, não é? Enfim, eu tenho ali uma cábula, mas vou tentar não olhar. O caso do Heaven's Gate, deixa-me só dizer isto. O caso do Heaven's Gate, eu não acho que tenha sido por causa do fracasso do filme, até porque o Director's Cut só surgiu muitos anos depois, não é? Quase... Não, mas se tu fores à versão que foi lançada originalmente em cinema,
ela foi lançada primeiro numa versão mais longa, Sim, sim. e depois da estreia, penso que em Nova Iorque foi um desastre, é que ele então cortou a mais, Exato. mas foi o Michael Cimino, portanto Sim. foi a versão dele E a essa tentar... versão também foi um desastre, Pronto. foi um duplo desastre. Mas E continua. depois, obviamente, a que tu falas já foi anos mais tarde no regressar ao filme. Exato. Por exemplo, há um caso também famoso que é o Shining, em que o Kubrick, depois de exibi-lo nos Estados Unidos com uma certa duração, ele cortou, e na Europa a versão que nós conhecemos é mais curta. Tem menos de 20 ou 30 minutos, quase. Sim. Penso eu que é por aí. Depois, na verdade estou a olhar para as minhas cábulas. A segunda e a terceira razão, se calhar, são aquelas mais habituais, que são, no caso do segundo ponto, é a concessão do realizador a fatores como produtores ou até como a MPAA, não é? Que é a entidade que vai acabar... As classificações dos filmes. As classificações etárias, que vai acabar por classificar etariamente, porque às vezes os filmes querem chegar a um vasto público, não querem ter o R, que vai limitar a exibição, e portanto aí estamos a falar do próprio realizador, que faz concessões, se calhar às vezes um bocado a contragosto, mas faz essas concessões. Tens o terceiro fator, que é aquele em que o realizador é afastado e os produtores acabam o filme a seu bel prazer. Um dos casos mais populares disto, pelo menos para mim, aquele que me vem logo à cabeça é o Blade Runner, não é? Sim. Em que... E outro até se calhar mais antigo, o Magnificent Ambersons do Orson Welles, que... Sim. Deixa-me só contar uma anedota, quer dizer, não é bem uma anedota, mas é uma história caricata. O filme, o Orson Welles foi para o Brasil e o filme foi remontado pelo Robert Wise, que era montador na altura. Ele foi para o Brasil, mas não foi de férias, ele foi fazer outro filme. E supostamente haverá uma cópia da versão integral do filme aí perdida, há pessoas que andam à procura dela. Mas o Orson Welles desde aí ficou com um ódio enorme ao Robert Wise. E o Robert Wise tornou-se um realizador famosíssimo, Música no Coração, West Side Story. E quando surgiu o primeiro filme do Star Trek, que foi o Robert Wise a fazer, pediram ao Orson Welles para dar voz ao trailer. E o Orson Welles odiava o Robert Wise. E eles gravaram vários takes para ver se aquilo ficava minimamente decente e não transparecesse rancor. No entanto, se vocês tiverem esta história em mente e forem ouvir o trailer, quando se ouve a Robert Wise film, dá para perceber ali um certo desdém. Um azedo. Mas é engraçado porque o caso do Magnificent Ambersons, e eu penso que The Lady from Shanghai aconteceu o mesmo, são filmes que depois tu não tiveste um Director's Cut, em que a versão original ficou perdida. Exato, não é? exato. Ou seja, é esse o caso em que ele foi afastado, mas depois tu nunca chegaste a ver aquilo que seria a visão. Tens o caso do Touch of Evil, não é? Que tem 3 versões diferentes. Sim, ou mas 2 versões diferentes. nesse conseguiu-se recuperar o mais possível com base nas indicações do que seria a montagem. Mas isso é a chave, é o mais possível, nunca seria a mesma coisa do que ele em vida. Verdade. Tal como aconteceu com o The Big Red One, do Samuel Fuller. Sim, que também tem uma versão reconstruída a partir de notas do Richard Schigel, acho eu. Sim. Em que também, ou seja, tu nunca vais ter aquilo que o realizador pretende, e por mais notas que tenhas, nunca vais ter lá a voz, nem as decisões que seriam feitas por ele não estão a ser feitas por ele, e nunca vais ter esse toque do próprio artista que teve na concepção daquilo tudo. E repara, o Tiago não só conhece o nome do realizador, como de quem deixou as notas, o que é extraordinário. Mas continuando só para terminar, o quarto motivo é... Chegaste a dizer o terceiro. Cheguei, o terceiro, portanto, é aquele em que o realizador é afastado e é o produtor que acaba. É aquele em que ele tem de ir à casa de banho por breves instantes e alguém tem de ir lá. Continua. Exato. Ele espirra e quando olha o filme já está alterado. Mas o quarto sim. Sim, mas isso é porque ele espirrou para cima do... O que é isto? Eu não me lembro de... Efeitos especiais. Portanto, está em 4D. A quarta razão é aquela febre do qual toda a geração dos anos 70 parece sofrer, nomeadamente o Lucas e o Coppola, que é, a posteriori, dizer assim: eu acho que não estou satisfeito com o meu filme. Aquele filme que eu fiz, que eu editei e que tenho completo ownership sobre ele, mas mesmo assim vou alterá-lo. E então vai a posteriori, e sem ninguém ter perguntado e sem ninguém ter dito que era preciso, eles fazerem novas versões. E também podes pôr o Spielberg ao barulho. Com o ET, mas aí foi o Lucas que o convenceu, de certeza. Antes do ET... O Spielberg, com os encontros imediatos do terceiro grau, verdade. Fez uma special edition em que se mostrava o interior da nave, mas depois fez uma terceira versão do filme, mas já sem isso. Mas a special edition cabe
na categoria de eles apressaram para acabar o filme a tempo de estrear. E depois a outra já foi esta quarta categoria, que é eu se calhar ainda não estou satisfeito, vou-vos dar uma nova versão. Mas é curioso, porque cada vez que o Spielberg faz isso, ele arrepende-se. Sim, exato. E depois volta atrás. Mas supostamente o Director's Cut 98, que depois toda a gente teve acesso a ele na edição em DVD de 2007, supostamente esse ele diz que é a versão definitiva. Eu tenho um DVD Esse é com o que as tem o três interior versões, só vi a original. Esse é o interior da nave? Não, o interior da nave é o Special Edition. Pois. Na Director's Cut ele voltou a alterar umas cenas e retirou o interior da nave. Exato. Pois, então é esse, sim. Sim, até porque mostrar o interior da nave é um pouco tirar... o centro do filme não é aquilo, não é? Não sei Estava se cheio de mobília do muito. IKEA também, que era estranho. Certo, e de certa forma é aquela coisa da imaginação trabalha muito melhor do que qualquer coisa que nos possas mostrar. Exatamente. Mas eu já vos passo a palavra, prometo. Mas queria só explicar também o que é que não são Director's Cut e que muitas vezes são confundidos. Ok? Força. Em primeiro Ok. lugar, são versões especiais e estendidas para televisão, muitas vezes sem o envolvimento do realizador. Portanto, nós temos, e às vezes com o envolvimento do realizador. Tu tens o caso do Halloween, que para encher o tempo, não é? Que tinha que ser, que estava programado, ele inclusivamente filmou cenas novas para serem incluídas na versão de TV. Mas isso não é Director's Cut nem é nada, é só mesmo. Há o caso do Planes, Trains and Automobiles, o filme do John Hughes, que tem várias cenas eliminadas, acho que 1h30 de cenas eliminadas, que uma ou outra foram aparecendo em versões da televisão, que as pessoas, eu lembro-me de ver isto, depois foram ver o filme em DVD e não encontraram essas cenas, Sim, que agora e foram finalmente restauradas. pode- Sim. Sim, e o outro caso famoso também é o Dune, não é? Que é assinado por um tal de Alan Smithy, na sua versão para televisão. Sabes, já tive o prazer de o conhecer e ele é uma simpático. simpatia em pessoa. É uma simpatia, pois eu É boa por acaso, gente, é boa gente. Isto Eu desconfiava. porque, para quem não tiver percebido desta piada bastante detalhada e inteligente, Alan Smithy é um nome fictício que os realizadores costumam usar quando não há... que os filmes costumam ter quando o realizador decide não assinar o filme. Tens a dizer isso no passado, porque ele deixou de ser usado, Pois, o deixou de ser pseudónimo. usado, Sim. é verdade. Já não sei em que ano, mas deixou de ser usado. A segunda categoria daquilo que não são versões de realizador, ou eu penso que não se podem considerar, é precisamente uma coisa que o Tiago já avançou, que é a tal remontagem de filmes, mas que às vezes ou estão incompletos, porque cenas não foram filmadas ou foram perdidas, ou então a única coisa que temos é umas notas do realizador e nós nunca teríamos a certeza do que é que seria a versão final. Tens o caso, um dos casos mais populares que podemos apontar é o do Super-Homem 2, não é? Se bem que o Touch of Evil acho que cairia nesta categoria, de que nós temos uma versão que é aproximada daquilo que seria o desejo do Orson Welles, mas Tens até casos piores, desculpa Tiago, só dizer, como o segundo A Star is Born, do George Cukor, que supostamente as cenas que foram reencontradas e não sei o quê, existem, alguns arquivistas deverão ter, mas a Warner só tem acesso a som e stills. O que é uma experiência um bocado um turn-off, eu sinto, porque acho que tira um pouco do mood do filme. De repente estás a ver uma cena com fotografias de sépia e com o som. Isso eu acho que também não é bem um director's cut. Outro caso também curioso, que não só estava inacabado, como o filme recuperado não é da mesma qualidade, é o Exorcista 3, não é? Sim. Que era suposto ter sido o Legion, e que houve também N cedências da parte do William Peter Blatty, e que quando finalmente para DVD tentaram repor aquilo que seria a versão do Legion que ele teria feito, só tinham, acho que as filmagens originais estavam perdidas, só tinham uma versão em VHS, e então tu estás a ver o filme e aquilo é só um exercício, porque obviamente não dá para ver um filme e levar a sério quando, Claro. quando as cenas, que de repente a qualidade degrada-se completamente. O Exorcista, só dizer que o Exorcista também é um caso particular, porque eu não o considero um director's cut, não é? O director's cut. Sim. Porque basicamente Não é The Virgin, You Never See. Sim. Mas em certos sítios já é vendida como um director's cut, quando na verdade foi a insistência do William Peter Blatty em inserir cenas que tinham sido cortadas, mas que estão no livro. Sim. E, Isso é mais um author's cut, Eu- writer's cut. Não, mas é um caso curioso porque normalmente o braço de ferro que há é entre a equipa criativa e os produtores, e aqui foi entre dois elementos, dois, digamos, autores, cada um à sua maneira, um do livro e o outro do filme, que tiveram uma luta criativa, e portanto é mesmo um caso raro por causa disso. Não era como se o Blatty tivesse ficado insatisfeito com o filme, acho que foi só tipo um capricho ou uma oportunidade Mas de já- lançar uma nova versão. Mas tu viste, por acaso ia passar-te a bola para perguntar, tu viste as duas versões?
A original sim, e a de... Sim. A primeira vez... Ou seja, quando vi o filme, acho que foi... da Virgin You've Never Seen. Pronto, veja, já lhe estás a chamar Director's Cut. Pois, já a vi vendido em alguns lados como Director's Cut. E... um bocadinho mais perto. Um bocadinho mais para baixo. Mas depois vi a original sem a tal... Ou seja, até uma cena mítica que é a cena da caminhada. Sim, pela da aranha, sim. Essa é a mais marcante, porque de resto o filme não muda muito. Mas é marcante. Mas já associas isso ao filme e é numa versão que é um suplemento. Um sucedâneo. Mas a questão é que tu vais a vários sítios, na televisão, nas plataformas de streaming e até em DVD, tu vês essa versão como sendo a mais disponível. Portanto, e o que eu te queria perguntar era isto, que é uma coisa que me faz muita confusão, que é, há casos, por exemplo, como o do Coppola, que ele disponibiliza sempre as duas versões quando faz um Director's Cut. Mas há filmes em que isso não acontece. O Exorcista, a versão que nunca se viu, que agora já passaram 20 anos, já toda a é gente quase viu. vendida como a original e as pessoas veem aquilo. Certo. E eu acho honestamente que não é, que estraga um bocadinho o filme. Porque eu li o livro e de facto o livro acaba daquela forma, tem aquelas cenas adicionais também, mas eu sinto que quando depois, anos mais tarde, vi a versão de cinema, aquele final deixou-me completamente... Fiquei arrepiado com aquele final. E o filme acho que perde força quando tu a vês a sair do quarto. Porque ela está tão confinada ali, não é? Supostamente não pode sair dali. A partir do momento em que ela sai do quarto, deixa de ser um pouco uma ameaça. E há umas superimposições da cara do demónio que não funcionam propriamente bem. Não sei, na altura cagacei-me com essas caras. Foi. Mas... então funciona. A minha irmã também. Okay. Mas o que é que tu achas disso? Do facto de muitas vezes os Director's Cuts, ou que não são Director's Cuts, mas que são vendidos como tal, acabam por sobrepor ao lugar, tomar o lugar de... Sim. Eu acho que na verdade isso raramente acontece. Ou seja, isso pode, em inúmeros serviços de streaming, pode ser essa a regra, e podes ter um Director's Cut que está lá no lugar do outro. Sim. Mas na verdade o que as pessoas se vão recordar vai ser da versão original. Talvez o único caso que eu me lembro, porque também foi massacrada e foi vendida como tal, é o do Blade Runner, que efetivamente apagou. Não apagou, não. Não apagou? HBO Max está lá. Está a versão de cinema. É verdade. A voz off do Harrison Ford. Eu há pouco tempo também fui espreitar por curiosidade e de repente ele começa a falar na voz off e olha. E é a versão que também passa na televisão. Lá está. Aí já é se puderem, eu ignoro o que não, mas na maior parte dos casos acho que tens razão. Acho que num ou outro, por exemplo, o Bom, Mau e o Vilão, acho que ninguém viu o filme nos últimos 20 anos sem ser naquela versão com 200 minutos ou 190 minutos, que tem o Clint Eastwood e o Eli Wallach e um imitador do Lee Van Cleef a darem voz a cenas que tinham ficado sem a dobragem inglesa. Mas sim, percebo o que tu estás a dizer, só que há filmes em que acho que já se sobrepuseram um bocadinho. Bom, Mau e Vilão, acho que o Exorcista também, mas lá está, parece-me uma coisa um pouco aleatória, ou é o próprio realizador que diz, não, a partir de agora só esta versão é que... Eu acho que são... Que é o caso do George Lucas, não é? Só aquelas versões... São condições de mercado que acabam por ditar isso e infelizmente nem sempre as decisões são artísticas. Agora, eu sinto-me neste momento, Rui, preparado para responder à tua primeira pergunta. Que acho que já demos um enquadramento suficiente. Bem, se continuarmos assim vamos mesmo fazer 70 e tal horas de... Sim. Não, mas porque há também uma certa ideia pré-concebida de que um Director's Cut tem que ser obrigatoriamente melhor do que o filme original. Não. E a verdade é que às vezes o papel de um produtor também é preciso. Exatamente. E então, aí eu pego novamente na pergunta que me fizeste. E o Donnie Darko é um filme que me diz muito, que eu vi na sua versão original, e que por acaso foi um filme que na altura se apresentou como um mistério que tinha prolongamento na internet, teve uma página muito famosa que revelava algumas dos seus segredos, algum do texto daquele livro que é central à narrativa do filme, e efetivamente, quando aquilo teve um pequeno culto, deixaram que o Richard Kelly fosse atrás e fizesse o seu Director's Cut. Ora, ele no Director's Cut limitou-se a... Não se limitou, peço desculpa. Além de
ter incluído todas as cenas que nós já conhecíamos das cenas apagadas e que é daquelas cenas que tu vês e dizes isto foi bem apagado, isto realmente não adianta nada. Depois ele acabou por matar um pouco do mistério do seu próprio filme, inserindo superimposições daquilo que são os capítulos do livro. Exato. E aquilo que tinha sido uma experiência que nós tínhamos ido à procura e que tínhamos, de certa forma, prolongado o filme fora da sala de cinema, acabou por ser estragada no próprio texto do filme. E, portanto, eu na altura achei curioso, porque havia aquela coisa, Director's Cut, isto só pode ser melhor, não é? Vamos ver. E fiquei muito desiludido que foi, olha, este filme perdeu um pouco do seu encanto. Porque... Lá está, nem sempre o produtor é aquele vilão que aparece com a capa, não é? Exato. Não, claro, para estragar uma coisa e às quando vezes um produtor ajuda sabe o que está. Eu sinto que muitas vezes há uma hipervalorização do trabalho do realizador como é a única pessoa que interessa num rumo de um filme. Isso não é verdade. O cinema é um trabalho de equipa, se calhar mais até do que a música, porque envolve, pronto, mais constrangimentos, mais dinheiro e etc. E quando um produtor sabe o que está a fazer, raramente não beneficia o filme. No caso do filme de hoje, eu acho que o produtor ajuda, mas pronto. Aliás, o produtor tem um papel muito cansativo em que está lá desde o início até ao fim. Exato, ou seja, não é? Quem escreve geralmente está lá no início e depois vai à sua vida. Exato. Os técnicos estão nas rodagens, acabam as rodagens, vão à sua vida. O realizador faz a sua... Se tudo correr bem, tem Final Cut. Sim, se tudo correr bem. Faz o seu trabalho, vai à sua vida. O produtor está lá mesmo... Desde que supervisiona o projeto, até que ele é lançado, até que está lá mesmo, ou seja, estou a dar aqui algo. Não, mas é verdade. Umas palmadinhas nas costas. Por acaso, não é exatamente o mesmo caso do que tu estás a dizer, mas eu vou acabar com o nosso podcast, ou com o nosso programa de YouTube, de uma vez por todas. Okay. Não, eu vou acabá-lo porque vou dizer uma coisa muito polémica, mas... Na minha opinião, o cinema morreu. O Harvey Weinstein melhorou o Cinema Paraíso. E eu sei que é uma coisa diferente, que o Harvey tinha a fama de pegar em filmes europeus e depois, para o lançamento no mercado americano, retalhá-los. Mas o Cinema Paraíso que eu conhecia originalmente... É aquela versão de 3 horas... Não, que era uma versão mais curta, que quando chegava à parte em que ele é adulto, aquilo era muito mais apressado e dava-te aquele impacto emocional muito mais rapidamente. Eu, quando voltei ao filme na sua versão longa, eu estava... Então, mas espera, mas esta história continua. Mas olha que isso não foi o Harvey Weinstein. Então, eu acho que não. Acho que estás a confundir o Malina. O Malena. 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 Okay. Esse sim é que o Harvey Weinstein fez cortes. Okay. No caso do Cinema Paraíso, o filme estreou em Itália com aquelas 3 horas e foi um flop. E eu creio que foi o produtor do filme, mesmo o Cristaldi, o Franco Cristaldi, que sugeriu uma remontagem de 2 horas, que aí o filme ganhou Oscars, foi um sucesso no mundo inteiro. Então não foi o Weinstein, então posso dizê-lo à vontade. Nos anos 2000 relançam o filme, a versão original, vendendo-a como a versão do realizador. E é uma soneca, e esse filme é uma soneca. Não, e é um filme terrível, porque foi a primeira vez que eu vi o filme. A primeira vez que eu vi o filme foi nessa versão, e ali não há salvação possível para ninguém. Todas aquelas personagens são as filhas da mãe, desculpem o termo. Ele pode dizer palavrões. Eu não perguntes a mim, este programa é dele. Não, é para dizer que isto dá para crianças. Mas é horrível. O Totó é uma pessoa asquerosa, de facto. Tem uma coisa boa, que até liga um pouco o filme àquele pendor nostálgico de um Era Uma Vez na América e de um certo cinema italiano, que é a parte do presente, dele reencontrar a namorada, que eu acho que até funciona. Mas é a namorada ou a filha, que é uma coisa muito creepy? É a filha, não é? Não, ele encontra também a antiga namorada. Ele encontra as duas. Na versão que eu me lembro, tanto que depois... Eu lembro-me que a versão longa, que nunca mais acaba, ele depois ainda tem umas saídas com a... Sim, talvez. Com a filha daquela mulher que ele tinha se apaixonado. Talvez. E de repente, enfim. Mas o pior disto tudo é que anos mais tarde o filme foi reposto nos cinemas, a versão de 2 horas. E eu fui ver e de facto eu nunca tinha visto a versão de 2 horas, só tinha aquela memória da 3. E de facto é um filme completamente diferente. E há um caso em que um produtor salva um filme e o problema é que nos créditos finais aparece lá a fotografia dos vários atores e aparece a da atriz que faz dela é mais velha e eles isso não tiraram porque pronto, já não dá. Olha, agora por falar em Cinema Paraíso, eu vou-te fazer uma pergunta, eu não me lembro
Qual é que é, havia um qual é que é, cinema qual, porno não, 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 chamado não, Cinema não, 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 Paraíso. qual é que é a combinação que está certa aqui? Mas o Cinema Paraíso é daqueles filmes que foi lançado ao pontapé em jornais e não sei o quê. Foi, Pronto. foi. Eu comprei o Correio da Manhã Pronto, então e se calhar- dizia então se calhar 2 sabes. horas e começo a ver o filme É com isso. 2 Era isso, horas era e isso, 70. era Então isso. foi isso que me aconteceu. Foi. 2 Foi horas isso e que me quê? aconteceu também. 2 horas e 45 Ok, ou 2 horas ok. e 50. Ok, então era isso que eu te ia perguntar. Pronto. Qual é que era a combinação? Se estava anunciado Não. como versão de realizador e estava a versão original ou se estava... Era só Cinema Paraíso, dizia 2 Ok. horas e depois Pois, vai sei. saber e pronto. E é isso. E arruinaram muitas Isso é um pessoas. caso, isso é um caso acidental de pessoas que tomaram o Cinema Paraíso original como aquela versão. Exatamente. Mas olha, Também pessoas não sabem ver as horas. nós já aqui falámos em produtores a melhorarem, não é? Mas também podemos falar num caso clássico e um caso de estudo quase de uma batalha com um produtor que tinha estragado o filme, que depois na sua versão de Director's Cut é uma obra-prima, não é? Que é o Brasil, do Terry Gilliam. Brasil, exatamente. Que, exatamente. Agora disseste bem. Pronto, então queres... Não, continua. Não, era só para dizer que esta foi uma guerra muito pública, porque inclusivamente envolveu cartas abertas na Variety Exatamente. do Terry Gilliam para... Ajuda-me, qual era o produtor? Já não me É lembro. o Sid Sheinberg. Sid Sheinberg. O Sid Sheinberg também tem uma boa... Ele não era produtor, ele era o chefe o cabecilha da Universal. da Universal. E também há uma história boa do regresso ao futuro, mas não sei se é para este programa, do Sid Sheinberg. Mas houve cartas abertas, inclusivamente houve exibições à revelia. Já não me lembro exatamente em que festival. Sim, houve exibições à revelia. Clandestinamente, sim. Porque a Universal decidiu retalhar aquilo que é o Brasil e apresentar um final feliz de um filme que é distópico e é pessimista. Basicamente, sem fazer grandes spoilers, o final feliz é basicamente um bocadinho antes do final original. Eu nunca vi a versão supostamente retalhada, mas acho que... Mas que muda tudo, não é? É Mas isso, que muda aqueles tudo. minutos finais mudam tudo, é impressionante. Sim. É um bocado à imagem do Blade Runner, no sentido em que aqueles minutinhos a mais que o Blade Runner na sua versão original tem, muda o tom do final por completo, não é? Mas eu acho que aí é que está a chave, é quando um realizador, enquanto a brasa ainda está quente, decide atuar. Em vez Não de engolir, será. em vez de engolir e ficar ressentido. Não é? será antes depois, quando ele já viveu mais coisas e já é uma pessoa diferente. Não é que ele não seja, tu és uma pessoa diferente a cada segundo que passa. Filosófico agora. Mas, ou seja, não é antes depois que vais fazer a tua versão definitiva de um filme que Exato. começaste há 20 anos e já tens, Sim, quanto já mais- tens uma visão diferente. E quanto mais o tempo passar, mais difícil é depois conseguires E fazer de exatamente. voltar àquele Mas momento. certo? Tem de ser escutem. Isto logo também vai do 100%. caráter de cada um, porque isto diz muito do Terry Gilliam, não é? Claro. Por exemplo, tens o caso do Michael Mann, que ele lança os filmes, as pessoas dizem muito bem, aplaudem, e depois ele vai e muda porque não está contente, sim, e ninguém disse que estava mal ou que precisava de... exatamente. Não, mas esse é perfeccionista a um nível kubrickiano. Sim, ou seja, ele E nunca às vai vezes- ter. Ele às vezes faz isso pela calada, tu nunca sabes às vezes que Certo. versão é que estás a ver. Exatamente. E aí não Exato. interessa. Aí... Quer dizer, não interessa. Não, mas espera aí, eu ia responder àquela Eu pergunta quase de uma forma... queria ajudá-lo e dar-lhe um abraço, porque é assim, pá, passa ao próximo, não é? É isso. Porque há aquela Eu sei, frase precisa famosa disso. de que os filmes não se acabam, libertam-se, não é? E eu acho que o realizador também tem que aceitar isso. Nunca vais ter a mas versão libertas, perfeita. não voltas a aprender, não vens, claro. vais lá com um Correto. taser e Obviamente que isto é, digamos, uma frase arrastas a feita, carcaça do filme. mas os realizadores têm provado por A mais B que não conseguem libertar os filmes, não é? Seja no momento, seja passado não sei quantos anos. Ora, o Michael Mann tem uma Director's Cut, algures Desculpa. na cabeça dele, que eu quero muito ver, que é do Da Keep, que é o Ah, único o Da filme Keep. em que ele não toca nem com um pau de... Mas esse não é um filme perdido? Ele conseguiria refazer a versão dele? Eu acho que sim, isto é um acho de... sei Sim, lá, mas o acho filme que nunca sim. foi lançado em Blu-ray, pois não Não, é- mas tem lançamento oficial em DVD. Pois, mas não tem mais do que isso. Sim, na versão E que nós vimos na Foi altura lançado em do streaming, Betamax, oficialmente, aquilo, Laserdisc. aquele filme não tinha ponta para onde se pegasse. Eu sei que tu Betamax. tentaste defendê-lo. Foi. Acho que sim, mas quer dizer, eu estou a dizer isto by default porque tu defendes tudo, mas Há o caso do Miami Vice, que eu não vi a Director's Cut, mas já várias pessoas me disseram que é daqueles casos em que a Director's Cut é pior que o filme original. E é um caso em que a Theatrical ficou mais esquecida por tudo o que foi lançado. Salvo erro, foi a Director's Cut, Pois. mesmo não sendo anunciado como tal, que é Sim. a tal cena de pela calada o Michael Mann monta novamente os filmes,
Mas eu ia responder isto, ainda estou lá atrás, ainda estou no Super-Homem 2. Mas podes Vocês falar já do Super-Homem 2. adiantaram, Não, vocês já fala do Então, mas Super-Homem 2. podemos voltar atrás. Acho que porque também não? é um tema Isto não é... Mas desculpa, mas é ainda... E agora podem ligar as legendas, se aí nós Não, disponibilizamos depois. Vai. é só porque eu queria só acrescentar uma coisa que nós ainda não mencionámos aqui. Que nós não podemos descartar o poder também emocional de tu viveres com um filme e depois vê-lo alterado. Exato. Porque, Tá bem, mas o problema aí é... Não, mas espera, mas é um problema, é um problema que também vale a pena discutir, porque a questão é, no caso, por exemplo, podemos voltar atrás, estás a ver? Voltando ao caso do Donnie Darko, tu tens aquele arranque de filme com a música do Echo and the Bunnymen, que para mim é uma música que ficou completamente indissociável daquele filme. Exato. Ora, o realizador, e era a única pessoa que sabia disto, ficou chateado sempre porque ele queria ter metido uma música de INXX e não pôde. E quando fez o seu Director's Cut, ele mudou a música. E de repente mudou uma coisa que era icónica e que era, de certa forma, a imagem de marca daquele filme. Sim, e o pior é que quem nunca viu a versão original e vir aquela vai ficar com uma imagem completamente diferente. Daquele arranque de filme. Sim. Mas aí... E mesmo o Blade Runner, eu até consigo intelectualmente reconhecer que a versão Final Cut será um filme mais equilibrado e um filme que é a intenção do realizador, mais cínico, mais adulto. Mas eu tenho uma relação emocional porque eu, quando era miúdo, conheci o Blade Runner com aquele voz-off manhoso e com aquele final, com aquelas imagens do Shining. E às vezes, ainda hoje, o filme acaba e eu... tá bem, pois é... Porque este é o Director's Cut e não temos... Espera, estou a ouvir uma música do Paulo Gonzo. Não, espera, esta é... Mas deixa-me só dar duas breves aqui antes de ir para o Super-Homem 2. Estavas a falar do Harvey Weinstein. Pronto, não vamos falar muito mais dele. Atenção, pelos vistos eu estava errado, portanto... Não, mas é assim, ele era conhecido por várias coisas más, pronto, também era conhecido por cortar os filmes que produzia, mas eu sinto que, por exemplo, no caso do Django Libertado, e eu se calhar tenho de voltar a ver o filme, mas eu sempre achei que o Django Libertado é demasiado longo. E a questão é que já foi cortado muita coisa do filme. Acho que o filme teria uma versão para aí de 3 horas e meia. És a primeira pessoa que eu conheço que diz que o Django é demasiado longo. Não, que diz Django Libertado. A Django Unchained. Pode ser Django Libertado. Django Livre. Não estás errado. Django Libertado. Pronto, essa é uma. E a outra, caso de outro produtor que eu acho que ocasionalmente beneficiava os filmes, o Sam Spiegel, que fez um filme chamado The Chase, do Arthur Penn, com o Robert Redford, o Marlon Brando, etc., que supostamente seria um filme muito cínico e nada clássico, de pendor clássico, mas acaba por ser quase uma tragédia grega, muito dramática e etc., que eu acho que funciona mesmo muito bem, e o filme foi tirado completamente das mãos do Arthur Penn. E eu vejo o filme e penso que é um filme extraordinário. E é muito mais por culpa do produtor do que do realizador, o que também pode fazer pensar. E agora, Superman 2? Não, ainda não. Só no Harvey Weinstein ainda uma última vez. Há um exemplo muito... Vamos lá bater no ceguinho. Não, ele não. Vamos bater-lhe quando ele está em baixo. Não, ele não está em baixo. Não, mas ele merece, atenção. Ele merece. O Mimic, do Del Toro, que foi um filme que foi comercializado pelo Weinstein, foi acomodado para ter mais um jumpscare ali, mais um jumpscare aqui, e foi assim... barrado para ser mais um filme de terror. E se calhar a pouca oportunidade que o Del Toro tinha na altura, estamos a falar de 97, de ter ali um cunho pessoal, porque ele já vinha do Cronos, já tinha alguma Sim, foi o primeiro filme em língua inglesa. Sim, foi a estreia dele em Hollywood. Quando ele faz a Director's Cut, lá está, não seria a mesma coisa, e aí eu daqui posso passar para o Super-Homem 2, nunca seria a mesma coisa de uma pessoa com liberdade criativa a 100%, nunca seria o filme que ele teria feito com liberdade criativa a 100%, mas melhora sem dúvida o filme. Apesar de eu nunca, e se calhar é aqui a luta que eu tenho com os Director's Cut, é que para mim raramente deixam de ser um suplemento ao filme original, porque por mais sarilhos que o original tenha tido, aquela é a versão original, é aquela que é lançada. Exato. E aquilo fica quase em âmbar. Sim. E aquele é o filme. É por isso que eu, em muitos casos, eu prefiro ver, quando não é o caso de um filme que foi completamente retalhado, etc., mas a maior parte das vezes eu prefiro ver as versões de cinema, até porque o que me incomoda mais em certas Director's Cuts é quando tentam modernizar os filmes. O caso do Star Wars é evidente, e pior que o Star Wars, o The Warriors.
O The Warriors é outro, com aquele Comic Sans que eu recuso-me a ver. Mas esse grita 2005, Sim, vamos vender sim. DVD. Mas pior, todos os custos. mas falando do Lucas, pior do que o Star Wars para mim é o THX 1138, que tem aquelas cenas que são completamente deslocadas. Eu acho que a versão que está na HBO Max é a original, não tenho a certeza, está acropada, mas aqueles efeitos especiais não encaixam naquele filme low budget de ficção científica. Mas eu quero endereçar um pouco isso, porque o que é o filme original? Ou seja, o Director's Cut não é a mesma coisa muitas vezes para nós europeus ou para os americanos, porque acontece muitas vezes que os filmes eram cortados para ser exibidos nos Estados Unidos e que na Europa eram exibidos na sua versão original, como é o caso do Wild Bunch, não é? Exatamente. Como é o caso até do próprio original Blade Runner. Exato. Porque quando nós chegamos àquela edição de 5 DVDs, 5 versões, uma delas era o work print, que normalmente nunca sai para o público, não é? A outra era a versão que foi lançada nos Estados Unidos, a outra é a versão que foi lançada na Europa. E a versão lançada na Europa, para eles, era a versão, se não Director's Cut, pelo menos integral, não é? Portanto, quando tu dizes para mim o original é que é o original, mas se tu tivesses visto o Wild Bunch nos Estados Unidos, não tinhas visto a versão original porque ela foi cortada só por questões de classificação etária, não é? Sim. E portanto, eu acho que isso acaba por ser discutível, mas também estou um bocado de acordo contigo que é mais a questão das Director's Cuts feitas às posteriori. Nesse caso, ou seja, que são mesmo coisas que nunca naquela época... E houve um problema, e o António foi lá de raspão, mas que quando o DVD estava em alta e que toda a gente queria vender aquilo, isso, o filme já tinha sido lançado, tu querias era uma nova edição para vender mais uns quantos, e o termo Director's Cut banalizou-se por completo. E houve um mercado inundou-se de coisas unrated, de coisas uncut, de coisas directors. Aliás, tens duas versões do Bad Santa, uma que é a própria Director's Cut do Terry Zwigoff, e depois tens outra que é a unrated, talvez. Uncut, mas que ele não teve qualquer... Ele não tocou no filme. Mas atenção, que esse também foi um filme... Esse também foi um filme de produção problemática e de muita luta, também do Terry Zwigoff com o próprio Billy Bob Thornton. Portanto, o Terry Zwigoff não teve uma boa experiência nesse filme. É uma pena, porque eu acho que ele é um excelente realizador. Sim, fora disso, o Ghost World e o Crumb são... O Crumb é... Art School Confidential, também gosto desse filme. Ainda não vi, esse não vi. Mas ninguém notava que o Bad Santa teria sido uma... Não, porque o próprio filme é tão javardão, não é? Exato. O que é que podia ser ainda mais do que isto? Não é como o Crash, que acho que o Crash do Cronenberg teve uma versão bem DVD. Em DVD, que tinha menos... o filme não fazia sentido nenhum. Metade do filme. Basicamente, tudo o que era sexo desaparecia e de repente o filme não fazia sentido nenhum. Era só pessoas, mas era a versão que tu alugarias. Em Portugal, tu alugavas o Crash e vias essa versão. Era uma coisa... Era uma versão em que aparecia o Crash Bandicoot. Pronto, isto é a frase de pessoas dos anos 2000 vão perceber esta referência. Não vai destruir caixa. Era o James Spader ali a dar às voltas. Mas sim, eu acho que este é um terreno muito pantanoso e dava para ficarmos aqui de facto horas e horas a falar. Mas eu queria também... Mas vocês recusam-se... Desculpa só interromper-te, Rui. Sim. Vocês recusam-se a ver alguma versão de algum filme? Tu já agora disseste que não queres ver o do Warriors por causa daquela transformação. Eu vi o original e gostei tanto e acho que funciona tão bem, e depois fui ver só imagens dessa versão Director's Cut e acho aquilo tão horrível. É porque eu fico sempre fascinado para ver o que é que diferente ele... Até pode ser pior, mas o que é que fariam diferente com isto? Aquilo não estraga o filme, porque o filme é tão bom que aquilo não vai estragar o filme. Agora, se eu vou mostrar o Warriors a alguém, não vou mostrar aquela versão. É que o filme não precisa. Mas isso é outra pergunta. O filme não precisa, percebes? Por exemplo... Deixa-me reformular a pergunta. Se vocês tiverem a oportunidade de ver 2, 3 versões diferentes de um filme que vocês gostam e respeitam o autor e não querem conhecer o processo e tentar perceber o que é que motivou as alterações. Mas, por exemplo, no caso do Blade Runner, a primeira versão que eu vi foi o primeiro Director's Cut dos anos 90. Certo. E depois vi a Final Cut e eu percebi, a Final Cut... ainda bem que ele usou a tecnologia de som que já existe. A Final Cut foi cosmética, não é? Sim, mas funciona muito bem. Eu acho que melhora o filme. Sim. A nível sonoro é fantástico. O meu problema é mais quando tu percebes que aquilo não bate a bota com a perdigota. Sim. O caso do filme que nós vamos falar hoje, o Director's Cut deriva também de pedidos, não é? Dos miúdos que queriam ver a versão integral, as cenas que não estavam Acho que era uma sobrinha do Coppola
que ia dar o livro na escola e ele terá ficado envergonhado da sua versão não ser a versão integral do livro. Qualquer coisa assim. Pronto, e esse tipo de coisas até acho que é interessante. E o Outsiders, a primeira versão que eu vi foi a Director's Cut. Mas eu já ouvi desculpas melhores para se fazer um Director's Cut. Não, eu também. Mas a questão é, eu achei uma diferença tão grande de duração, porque as duas versões ainda têm 25 minutos de diferença, que preferi ver a versão integral, porque foram cenas filmadas naquela altura e que tiveram de ficar na gaveta também porque nos test screenings não funcionavam. Agora, o meu problema é mais com as coisas que são feitas a posteriori e em que são anacrónicas. O caso do The Warriors é isso mesmo. Sim. Além de que, entretanto, passaram-se 15 anos, 17 anos desde esse Director's Cut e hoje ele envelheceu terrivelmente, porque aquele Comic Sans, meu Deus. Certo. E para já nunca. Durante uns tempos foi a versão que foi impingida pela Paramount. Sim, era a única que havia. Tinha sido lançada em... Mas o DVD continuava sempre lá, mas agora em streaming, e agora volta à pergunta que tinhas feito há pouco, se há coisas que podem substituir outras no streaming. Vou responder isto de uma forma assim muito diplomática, do género que é uma caixinha de surpresas. Clicas no Play, não sabes que versão é que tens lá, porque eles nunca anunciam, a não ser casos assim muito excepcionais, é que tens lá a identificação da versão alternativa. Portanto, tu vês o filme. Se tu gostas do filme, seja qual for a versão, muito provavelmente vais querer saber mais do filme e vais lá e vais tropeçar nela. Claro. Sim, eu acho que também não vais querer ver qualquer outra versão do filme. Mas a questão é... O que tu estás a dizer para o espectador comum é indiferente. Mas imagina que tu vias outra versão e gostavas do filme. Por exemplo, o The Outsiders, eu acho que as duas versões são bastante diferentes. E não é que nenhuma delas seja propriamente brilhante, mas uma está mais bem conseguida do que a outra. E acho que é mais... Eu percebo mais que o filme se tenha tornado um culto pela versão de cinema do que se fosse pela versão complete novel, que é o... Já se começa a desenhar então, aqui deixa-me fazer uma... Sim. Mas eu já mencionei o da Keep. Há alguma versão, alguma Director's Cut que vocês... Olha, uma Director's Cut que eu não gosto. Era Uma Vez na América. Não era isso que eu ia perguntar, mas força. Não, mas o Era Uma Vez na América também não é um Director's Cut com o envolvimento do realizador. Não falámos já do Once Upon a Time in America. Não sei, não tenho certeza. Bem, se falámos não foi hoje. É um Director's Cut farsola, porque houve cerca de 40 minutos do filme que tiveram de ser removidos, e o filme já é grande de qualquer forma, tem quase 4 horas, e 20 desses minutos foram encontrados numas latas velhas e aquilo não estava em grande condição. Então o que é que os estúdios, a Cinemateca de Bolonha, conhecida também por fazer restauros de filmes que não são propriamente fiéis ao original, o que é que eles fizeram? Para que não se notasse tanto a fraca qualidade das cenas encontradas, eles alteraram a fotografia do filme para ficar assim meio sépia. E o problema é que mesmo assim nota-se a diferença e aquelas cenas não fazem grande diferença. Isso é que é matar uma mosca com uma caçadeira, não é? Exatamente. Eu ficaria mais curioso de ver as cenas todas em falta, mas no entanto foi o próprio Leon que fez este corte. Portanto, ele próprio quis tirar estas cenas. Não é como no caso da versão americana, de 2 horas e blá blá blá. Mas colocar de volta cenas que o próprio realizador cortou não é nada, não é? Isto não é Director's Cut, mas não é foi nada. vendido como um Director's Cut. Pois, está bem, mas isso são contas de outro rosário. E tens os próprios atores a dizer, sim, foi esta versão que eu vi. Foi, então não. Olha, eu para responder à pergunta, eu não sei, Tiago, se o chegaste a fazer, mas eu percebi a tua pergunta. Eu gostava muito de ver a versão do 1941 do Steven Spielberg, que terá sido exibida originalmente com 2 horas e meia, antes de ser cortada em meia hora. Mas não há... essa não quero ver de certeza. Acho que nunca foi disponibilizada. Acho que não. Mas, por exemplo, depois há aquela coisa engraçada, quase cómica, de Director's Cut, que não resolvem problema nenhum do filme, por muito mal que fosse. Tens o caso do Highlander 2, não é? Ou Highlander 2. Essa é pior. Essa é pior, porque tenta tapar buracos que o próprio filme... Porque não dá. Os buracos estão lá no guião. Sim, estão lá intrinsecamente. Ainda faz pior, porque ainda faz menos sentido do que uma solução completamente estapafúrdia que os guionistas se lembraram, mas tu aí até aceitas porque este gajo estava completamente deslocados. Mas ok, está bem, eles tinham a fazer uma sequela. E quando removes aquela parte do planeta extraterrestre... Por acaso nós passámos muito rapidamente por esta questão. Tu não gostas de 1941, é isso?
Eu se calhar por Para- ter visto aquilo em miúdo, para achava uma o máximo. comédia é uma coisa muito pouco engraçada. Sim, tudo bem, mas Sim. eu quando era Claramente, miúdo, ele não está na zona de conforto dele. quando era miúdo achava graça ao É uma filme. coisa muito Se calhar barulhenta tenho que o ver outra vez e É que não eu vou achar precisava de graça. Eu também, quando o vi, não Timing é é tudo. que não tenha gostado, mas também achei que havia ali qualquer coisa que estava a faltar. Deixem-me só acrescentar com curiosidade. aqui uma coisa, eu não sei se já falámos nisto, que é, obviamente que já falámos de que o advento do DVD veio mudar muito a relação com isto. Já o Laserdisc já tinha começado. Aliás, a Director's Cut do Texasville, do Bogdanovich, Só está só existem disponível. Laserdisc. Exatamente. Ok, boa. Exatamente. Mas o que eu quero dizer é que havia realizadores que já funcionavam muito em função de fazer compromisso para a versão para cinema e depois nós sabíamos sempre que podíamos esperar por algo mais, que é o caso do James Cameron. Exatamente. O James Cameron, tanto no o Aliens, é um caso muito conhecido, como depois até no Terminator 2, até ao ponto de eu já me ter perdido nas versões, Exatamente. porque já houve N versões com inclusões de coisas. O Abismo é outro. E sabes o que é fácil fazer aí? Voltas ao original de cinema. Sim, tudo bem, mas é fácil, será? Consegues ter essa versão em DVD ainda? Não tens? Eu tenho uma versão que já é mexida, já não é original. Eu tenho É. uma versão em Blu-ray que tem duas versões. Pronto. Mas, por exemplo, da espanhola. o caso do Abismo também é um engraçado, porque enquanto que estes outros filmes há umas cenas a mais ali, o Abismo foi mesmo uma reestruturação toda do final, que depois ele repôs numa altura em que não era muito habitual falarmos em Director's Cut. Mas depois, com o DVD, isto tornou-se de certa forma padrão da indústria, não é? E houve coisas que já se fizeram, já a pensar no, ok, a versão vai ter esta duração no cinema, mas nós já sabemos que no DVD também vai existir Temos a ali. oportunidade. Que é o caso do Lord of the Rings, não é? Esse é o caso mais óbvio, Exato. Lá em está, que mas isso- logo na sua produção estava intrínseco Ok. esta realidade. Mas isso é sempre visto como um suplemento, não é? Nós não estamos a fazer, não é a versão provisória que vai sair nos cinemas e aquela que é a definitiva. Esta é a versão definitiva. eu não sei Aquilo se é um falar- bónus. se falares Isso é o com o que se Peter faz no cinema Jackson. português, que é, Certo. há um filme de 2 Isso. horas e depois uma Sim, minissérie de eu 6 queria tocar episódios. nisso. Mas se tu falares com o Peter Jackson, eu não sei se ele não te diz que a versão definitiva é a versão que ele fez para os DVDs, a estendida. Sim, E eu a vou verdade ver é que 9 horas do Hobbit também, vou já a seguir ver isso. Não, mas atenção, tu tens um caso curioso que o Regresso do Rei, já depois de ter ganho não sei quantos Oscars e o Oscar melhor Foi filme, 11 Oscars. ainda teve uma cena adicional filmada já depois de ter ganho o Oscar. Pronto, eu tenho a edição estendida com os extras, e se tu fores ver os extras, É o Gollum a receber a estatueta, é isso. não, por acaso é a cena. Não, vai lá alguém, ele recusou-se a ir aos Oscars e foi lá alguém. Foi o Daniel Radcliffe lá. Por acaso é a cena em que na gruta caem montes de caveiras e não sei o quê, quando o Aragorn consegue a ajuda daqueles fantasmas. Enfim, não interessa nada, mas há esse caso curioso. O filme já tinha ganho o Oscar de melhor filme e, no entanto, ainda estávamos a filmar, ainda estavam a acabar o filme, a posteriori. Pois é. Mas a pergunta era: Directors Cuts que vocês querem muito ver, que não existem, mas que estão aí no éter e que há rumores. O Magnificent Ambersons. Ok. Esse eu tenho mesmo muita curiosidade, porque eu acho que o filme resulta muito bem para a versão que existe, mas aquele final, de facto, uma pessoa fica a pensar: não, isto não faz sentido. De repente isto acaba... Aquilo tem um tom trágico, muito para baixo, e de repente o final ouve-se a musiquinha feliz e toda a gente feliz, e aquilo não bate a bota com a perdigota. Já é a segunda vez que uso esta expressão. Mas agora foi com uma voz aguda, foi com um registro mais. Aquele com o que eu sonhava mesmo já o tenho, que é o Rocky 4. Olha, uma versão que eu preferia, um filme que eu preferia ver a versão de cinema era O Bom, Mau e o Vilão, de facto. Porque o filme teve aquelas cenas adicionais na versão italiana, no entanto, a versão americana, segundo o que eu li, não tenho a certeza, mas que o Leone fez a versão americana com aquela duração a menos, de propósito. E eu preferia ver porque está bem que as cenas adicionais é muito giro, mas é muito estranho de repente ouvir o Eli Wallach com 120 anos a falar, a fazer de si próprio com 40, e aquelas cenas não acrescentam nada e acho que estorvam um pouco o ritmo do filme. Olha, e eu lembrei-me agora mesmo que tenho uma história engraçada também com o Director's Cut, que foi com o Danças com Lobos. Olha, Na altura da edição em VHS, que eu penso que era da Luz ao Mundo, também foi uma daquelas coisas em que eu estava a começar a ouvir falar disto pela primeira vez, e eles lançaram um VHS Director's Cut do Danças com Lobos, que ele já era 3 horas para aí, na versão de cinema,
E inclusivamente aquilo eram 2 cassetes. Tu tinhas que, a meio do filme, mudar a cassete. Tinhas um livrinho sobre lobos ali no Não tinhas, não, mas o que tinhas, a alturas tantas. O que tinhas, a alturas tantas. Eu já não tenho esse filme, tenho muita pena, mas se calhar consegue-se arranjar. Mas o que tinha a alturas tantas era uma longa sequência que se passava toda falada numa língua nativa, que eles não se tinham dado ao trabalho de traduzir em português. E tu ficavas ali a ouvir e ficavas na mesma. Ficavas. Ou seja, aquilo deve ter sido um trabalho tão apressado que nem ninguém traduziu ou eles não receberam as legendas em inglês do que é que estava ali a ser dito. E tu tinhas, pá, não sei, não quero exagerar, mas eram, pá, uns 5 a 10 minutos de filme em que não percebias nada do que era dito. Pronto, aí está. Havia outro filme que eu queria falar, estávamos a falar do Danças com Lobos e antes do Bom, Mau e Vilão, mas eu agora não me estou a lembrar. Pronto, olha. Pronto, é uma história gira. Era perguntar tu, Tiago, algum Director's Cut que não existe? É o da Keep, ele já disse. Não é só o da Keep. Então, chuta aí tu. Chuta aí, foi o que disseste. Sim. chuta. Não, este silêncio. É que ele ficou Larga o meu braço. Chutava ou não. Está aqui sim. Não, mas está definido. É bom trabalho aqui. Não sei. O Cat Chaser, do Abel Ferrara. Porra. Porque é dos produtores do Highlander. E esse é com o Tom Berenger, esse? Não. Não, é com o Peter todos Weller. os dias descobre um filme novo que Kelly o Abel McGillis. Ferrara fez. Kelly McGillis, exatamente. Sim. E ela saiu do mundo do cinema por causa desse filme. Sério? Sério? Sim, o Abel Ferrara não é propriamente, se calhar, uma pessoa... Eu não sabia, esse é um filme do Abel Ferrara que eu nunca tinha ouvido falar. Há uns anos mais tarde. É baseado não sei se é baseado, se é argumento do Elmer Leonard. Mas, Ok. Ela depois voltou a fazer uns filmes aqui e ali. Porque ela entrou no mas teve uma pausa. Certo, ok. Mas pronto, esses produtores também eram famosos por... eles fizeram o último filme do Peckinpah, o The Osterman Weekend, e também foram lá com as mãozinhas e... Cat Chaser é a mesma coisa. E o outro, e se calhar isto é um bom segue para o que vamos falar a seguir, o Emmett. O Emmett, do Wim Wenders, depois Que é do A Batatada com quem? com o Coppola. Mas isso cá ainda vai dar feedback. Mas eu acho que até também eu gosto da versão como está. Sim, mas estou bastante curioso. Nem é uma Director's Cut, é a versão original do filme. Fizeste-me lembrar outra coisa. Já agora, expliquem lá, eu nunca vi esse filme, mas esse é tal filme que foi refeito integralmente, não é? Exatamente, sim. Que era um filme todo em exteriores e que basicamente passou a ser um filme todo de estúdio. Que eu acho que funciona muito bem. É um filme que eu gosto, que acho que ninguém gosta, mas falando do Coppola, de versões estendidas, uma versão estendida que também altera completamente o filme é a versão estendida para a televisão do Padrinho, certo? Que é feita por ordem cronológica. Ok, mas espera, mas isso não é uma versão estendida, é uma experiência diferente da história, que sim. Pôr por ordem cronológica e fazer uma minissérie. The Novel for Television. Mas não é suposto estares a olhar e ver aquilo como o filme, sim. É a saga Corleone. É uma experiência. Mas para mim, Director's Cut são experiências. Eu nunca... E aí é o ponto eu aí é que eu não sei se consigo concordar a 100% contigo quando há aquela oportunidade de ver o filme que foi estragado à revelia do autor. Eu sei que o cinema não é feito por uma pessoa, é feita por uma equipa. Certo, é feito e foi por aí que eu comecei. E coisas correm mal. Exato. Isso é tudo verdade. Mas quando é nitidamente uma coisa que eu estou completamente contra isto, ok, então és afastado e nós acabamos. Eu não estou a dizer que não... Longe de mim, nem tenho qualquer poder, não... Estás à vontade para fazer. Sim, eu compreendo o que tu dizes. Historicamente, o filme original era aquele. Não é? Pronto, eu compreendo o que tu dizes. Agora, eu fico sempre fascinado em espreitar. Em espreitar Director's Cut. Espreito. Aliás, até deixem-me dizer-vos que eu já vi o Shining na sua versão europeia e americana ao mesmo tempo, ecrã lado a lado. Uau. Para ver as diferenças. Porque ali é fácil, porque não é daqueles que estruturalmente muda muito. O que acontece é que de repente... Uma machadada ali são duas, é isso, não é? Não, são inteiras sequências que foram cortadas. Não é? Ears de Johnny no outro é espetáculo. Há uma piada de um especial de Halloween dos Simpsons que é assim, que é o Homer a tentar partir a porta ao machado e diz Ears de Johnny, não está lá ninguém, e depois vai a várias portas e a última é 60 Minutes, não sei o quê. Pronto, enfim, vai dizendo várias. O Fernando Mendes com voz do Homer, não é? A versão original do Shining é a Shelley Duvall só a chorar durante 2 horas. Isso é o making of. Isso é o making of. Ela depois de vez em quando aparece lá os Catman Crothers também. Assim, sim, também a chorar. Não, ele só chorou foi no Bronco Billy, não foi? Quando depois ele disse corta ao fim de um take, sim.
Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Quer falar no Super-Homem 2? Então fala lá. Fala lá. Rapidamente. Rapidamente, pois já está. Já vamos adiantados O produtor nisto. está ali daquele lado. Exato, a produtora, sim, não vamos ser sexistas. Ok. Mas diz. É um filme que tenta ser a versão do Richard Donner, mas nunca poderá ser a versão do Richard Donner. Porque não... Sim, porque tem de ir buscar coisas que o Richard Lester realizou. Ele nunca faria isso. É uma coisa que... É uma curiosidade. Agora, é uma coisa uma curiosidade. Aí é definitivamente uma curiosidade, mas é uma curiosidade que foi um caso muito particular porque este teve edição isolada. Não é? Certo, isolado. Porque certo. normalmente estes filmes são complementos, dois DVDs e tens as duas versões. Eu sei, foi o melhor que o homem conseguiu fazer. Certo. E depois também há outra coisa, que quem vai ver isso e não sabe ao que vai ficar sempre muito espantado, porque o final do Super-Homem 1 era planeado e foi reposto no Super-Homem 2 e de repente estás a ver uma sequela que tem o mesmo final que o primeiro. Pois. Não é? Não estou enganado, para não. Ele também anda à volta no 2. Creio que sim. Já não vejo os Super-Homens há muito tempo, mas creio que sim. Só duas notas também que não falamos. Então tu podes-me tocar. Diz? Tu podes-me tocar. Sim. Casos de filmes que são incompletos e que depois o realizador vai finalizar. Aquele filme com o River Phoenix do George Sluizer, como é que se chama? O Dark Blood. Dark Blood, que o River Phoenix... Até fiquei alegre agora. O River Phoenix morreu a meio das filmagens e ele depois lá pegou nas filmagens e tentou fazer um filme. Pronto, não dá para fazer um filme inteiro com mas aquilo. são coisas incompletas. Sim. Mas também é uma curiosidade. Sim, olha, às tantas também aquilo recorre a Stills. Sim, também recorre a Stills, exatamente. É uma coisa que... Tens o Parnassus, não é? Mas que aí não ficou incompleto. E o outro caso que é o filme que é criado de raiz, que não existia também, que é o Other Side of the Wind do Orson Welles, não é? Que foi criado basicamente por outras pessoas. E agora a quem partir sabe? do que ele O homem se calhar não faria aquilo assim. Eu acho que o filme funciona bem, mas pronto. Mas nunca será o Other Side of the Wind do Orson Welles. Sim. Por mais que o queiram ver. Este também é um purista. Sim. Este também é um purista. Bom, vamos então vamos copular? Não. Copular. Então, vamos então passar à vaca fria. Havia um romance muito famoso para adolescentes chamado The Outsiders, de S. Hinton, e foi um filme... Susan e Hinton, pronto. E foi um filme que Coppola decidiu fazer depois de receber muitos pedidos de uma escola para fazer um filme a partir desse livro. Há uma história de jovens, de dois gangues, uns que são assim mais pobretanas e outros que são mais ricaços. Uma história recorrente em Hollywood que lançou uma série de atores que se tornaram grandes figuras de Hollywood. Como Emilio Estevez. Uns tornaram-se grandes figuras e outros predadores sexuais. On tape. Não, Tom Cruise, Rob Lowe. Pronto, foi só um engano. Tom Cruise, Rob Lowe, Patrick Swayze, Emilio Estevez, Ralph Macchio e C. Thomas Howell, o nosso amigo C. Thomas Howell, que lá estava preto no branco e aqui está só branco no branco. Sabes que estamos muito perto de uma sex tape aqui, não é? Temos uma câmara apontada. Bom, mas só porque já estamos aqui a ficar fracos de tempo, vamos ver um certo e já voltamos. So tell me about your oldest brother. You never seem to talk about him. What's to tell? He's big and rips houses. No, really. I mean, what's he like? I feel like I know Soda for as much as you talk about him. Tell me about Derry. Is he wild and reckless like Soda, or dreamy like you? He ain't like Soda, and he sure ain't like me. He can't stand me. I bet he wishes he could stick me in some boys' home or something, and Soda won't let him. The Outsiders, Os Marginais, não foi a única vez que o Coppola adaptou um romance da Susan E. Hinton. Mais tarde ele voltaria também a fazer o Rumblefish. Quando dizes mais tarde foi no ano a seguir. No ano a seguir. Sim, foram. Com o Matt Dillon, que foi um nome que eu me esqueci de dizer. E a Diane Lane. Também, e a Diane Lane. Matt Dillon que já estava na sua... Ele fez três filmes baseados em livros da Susan Hinton. Pois é verdade. Falta um, que é o Tex. Tex, ok. Eu tenho aqui trouxe só por piada, mas esta foi uma edição do ano passado, creio eu, de um restauro em 4K novo, das duas versões do filme, a versão original e a versão do realizador, que se chama The Complete Novel. Os discos são pintadinhos? Os discos pintadinhos como tu gostas. A edição é bonita. Não sei se consigo mostrar aqui, mas sim, são pintadinhos, exato. Quem percebeu, quem não percebeu fica por aqui. Mas falar deste filme é falar um pouco também da forma como ele surgiu. O The Outsiders, acho que ainda hoje é um livro que se lê nas escolas, é a leitura obrigatória, é uma das leituras aconselhadas, e foi uma escola, os alunos de uma escola e uma professora que decidiram
dizer ao Coppola: olha, tu é que eras bom para fazer este filme. Eu até hoje não consigo perceber porquê o Coppola. E já agora, não gostámos do One from the Heart? Não, pronto, a questão é essa. O porquê é porque ele tinha acabado de fazer o One from the Heart e estava a lamber as feridas, não é? E de repente este era um projeto assim com uma dimensão Dá um bocadinho... para dinheirinho. Exato, mais pequenina. Por falar em projetos de dinheirinho, há um dos filmes que ele fez para pagar as contas, pronto, podem ser todos ou não, enfim, que é o The Rainmaker, O Poder da Justiça, que ele no making of diz muito bem da escrita do John Grisham, mas eu sinto ali que ele não está a ser totalmente sincero, está só a... pronto, olha, não vale a pena. Vou dizer, isto é ótimo, pá, isto é maravilhoso. Ou então, se calhar, gostou mesmo. Se calhar Para quando a Director's Cut do Jack? Do Jack, sim. Para quando Bem, agora seria ser o Bill Cosby, se calhar. Sim, isso era o remover. Aquela. Não falámos disto, mas isso não é bem uma Director's Cut, mas há um crowdfunding a circular na net de um tipo que quer tirar a ratazana do fim do The Departed. Sim, isso entra no capítulo dos fan edits. Sim, que não eram para aqui chamados, acho eu. Mas falando do filme, António, tu viste as duas versões. Vi as duas versões, sim. E o que é que achaste? Qual é que viste primeiro? Então vou-te contar a história. Eu já tinha visto a versão original há uns anos. Basta só dizer que este filme é de 83, portanto, certo. para o ano faz 40 anos. E eu até andava a pensar revê-los. Foi curioso teres escolhido este filme. Andava a querer rever este e o Rumblefish, porque eu este verão li o Rumblefish. É um livro muito curto, lê-se muito facilmente, e por acaso estava a querer revê-los. Acabei a rever o The Outsiders neste contexto. E quando comecei agora a ver o filme, eu pensei que estava a ver a versão original novamente. De repente o filme nunca mais acabava. Isto não é uma queixa, estou só a dizer. Sim. Em termos de duração, assim, este filme parecia-me que era um bocadinho mais pequeno, e depois fui confirmar e efetivamente tinha visto o Director's Cut sem saber, o que foi uma experiência um bocado desconcertante, porque eu estava muito convencido que ia ver as duas versões, perfeitamente consciente, e depois poder comparar. Mas o que é que eu fiz? Fui imediatamente a seguir ver então novamente a versão original. E acabei então no espaço de 2 dias de ver as duas versões, só que pela ordem inversa àquilo que eu gostaria de ter feito. Queres que eu dê a minha opinião? Não. Sim, podes. Pronto, a versão dita Director's Cut, sim, já disseste que é muito longa, e estamos a falar de uma diferença de quase meia hora. A versão de cinema tem 91 minutos, sim, tirando os créditos, são 85, 86 minutos. Acredito que tenhas gostado mais dessa. Achaste mais coesa? Ou não? Eu gostei mais da versão original. Este é um daqueles casos em que gostei mais da versão original, e há coisas que eu posso dizer já em termos daquilo que foi a minha experiência de ver o filme, e há outras depois que eu consegui refletir o porquê a posteriori e a ler certas coisas sobre o filme. Uma das coisas que me estranhou muito agora ao ver o Director's Cut, mais uma vez, não sabia que versão estava a ver, era a banda sonora. E de repente a banda sonora parecia-me completamente fora de tom com aquilo que era o tom que eu me lembrava do filme. Sim, e super desajustada, sim. Ou seja, montes de versões, ou melhor, montes de músicas de Elvis Presley, não estou enganado, não é? Outras que eu agora não sei nomear, mas que me pareciam contrastar com aquilo que estava a passar no ecrã. Depois, em termos daquilo que são... Contrastar, e às vezes tens uma cena muito dramática e tens uma música muito dançável. Não faz sentido nenhum. Se calhar a palavra que eu usei não foi a correta, porque foi mesmo em choque. Ou seja, sim, a música, eu achei que estava mesmo em choque com a cena. Depois apercebi-me, houve pelo menos 2 cenas que eu achei um bocado estranhas em termos de tom, mas eu acharia sempre aquelas cenas estranhas, mesmo fora do contexto do filme, e que eu depois percebi que tinham sido cortadas na versão para cinema, e que foi do género, ok, faz sentido. A cena dos 2 irmãos agarradinhos na cama e a dos 3 irmãos agarradinhos no final. Eu achei que aquilo não funcionou. Sim, achei, para lá de melodramático, porque melodrama não tem mal nenhum. Sim, claro. Achei para lá de melodramático, achei completamente fora de tom com qualquer tipo de realismo que ele pudesse ter. Eu sei que o filme não é totalmente realista, é até um bocado sonhador, não é? Tem aquela toda... tem uma certa poesia até. Sim, deixa-me só, porque eu tenho medo de me esquecer disto mais à frente, a parte que é uma homenagem também ao E Tudo o Vento Levou, eu acho que é, para mim, a mais conseguida do filme. Quando ele está, o Ralph Macchio... Sim, com aquele horizonte, é muito a recriar... Uma técnica que depois ele voltaria à técnica no Drácula, aqueles fades, aquelas paisagens com cores assim mais carregadas e ardentes, é isso. Mas, sim, e não verosímeis, não é? Aquilo é de uma encenação, de uma estética completamente
como é que eu ia dizer? Não está preocupado com o que se pareça verdadeiro, não é? Sim. Mas que funciona. Bem, o One From The Heart também já tinha isso. E Pois já. o Rumblefish, muito mais, vai ter. Mas sinto que o Rumblefish funciona melhor. Sim, é um filme muito mais corajoso. A única coisa que eu daria em termos de... e já agora, só explicar, que é um caso curioso, esta alteração de banda sonora, mas isto é uma história gira até, porque ele na altura tinha trabalhado com o pai, com o Carmine Coppola, como fazia muitas vezes. E aparentemente, segundo o que eu li, ele não gostou muito da música do pai e não teve coragem de lhe dizer que não gostava. É o que dá a trabalhar com a família, não é? E então... podia ter percebido que a Sofia Coppola não era boa atriz só já aqui no Outsiders, não é? Pronto. Enfim. É a miúda que se aproxima do carro, não é? Sim. Ela também está no Rumblefish. Também contra a cena com o Matt Dillon. Olha, já não Pronto. lembrava disso. Tenho de rever. Mas então o que é que acontece? Ele lá aceitou a música do pai um bocado a contragosto e agora, quando fez o Director's Cut, foi aquela coisa também, como falávamos há pouco do Donnie Darko. Agora o meu pai já morreu, já não vai ficar chateado, deixa-me pôr as músicas que eu queria. Mas efetivamente, se aquilo era a intenção original, não sei, eu acabei por gostar mais da música do Carmine Coppola, que se calhar é antiquada, mas se calhar funciona. É clássica, mas pelo menos está ajustada ao filme. Sim, eu também acho que sim. Tu, Tiago, só viste a versão de original. cinema, Sim. Mas sei que depois foste investigar um bocadinho Certo, em relação a esta questão da banda sonora e das cenas Não adicionais. arranjaste 2 horas para ver a outra? Acho que ele fez bem, sabes? Eu também, se fosse hoje... Mas tu viste a primeira... Desculpa. Eu vi primeiro a Director's Cut. Eu ia dizer uma coisa boa sobre o Director's Cut, desculpa. Então que é, eu acho que dá um bocadinho mais de espaço para respirar às personagens. Mas será que elas precisam de respirar? Não sei, eu sei que eu depois de ver o Director's Cut... Sim, o Ralph Macchio morre no fim na mesma. Ups, spoiler, pronto, mas já não vou. Mas eu depois de ter visto o Director's Cut, quando vejo a versão original, o filme parece que começa em média resta. Imagina que era um Director's Cut de mais 20 minutos de cenas do Ralph Macchio todo queimadinho ali. Ai, meu Deus! Sabes qual que era o nome dele aí? The Karate Dead Kid. Não, mas a questão, eu fiquei espantado por ter muitas cenas que são tipo quase prólogo, não é? Porque a versão Director's Cut começa muitas cenas atrás. É 11 minutos, eu estive a fazer mais ou menos o cálculo. A Director's Cut tem mais 11 minutos. Tinha lá um no quadro início. de giz em casa. Não, é que eu vi hoje de manhã a versão de cinema e fui pegar outra vez na Director's Cut para ver a diferença no início e no fim. E de facto, e a questão para mim das duas versões e o facto da versão de cinema ser melhor é que a versão de cinema não te mostra demasiado como a narrativa é ingênua, infantil, infantil-juvenil, e na versão integral tu sentes isso, tu sentes, isto já é um bocado, uma charupada para miúdos. E Ou seja, os cortes foram bons cortes. Estás a dizer que a original é uma versão mais adulta? Não é mais adulta, é mais eficaz, mais concisa, porque concisa, se não estou em erro, a versão original começa começa já com eles os três, não é? O Matt Dillon, o Ralph Macchio e o C. Thomas Howell. E na versão de Complete Novel tens toda uma sequência com o C. Thomas Howell a sair do cinema, a ser perseguido pelos Socias. Eu, a primeira vez que li isto, pensei que era Sox, né? Os Sox e os Greases. Mas que é uma cena que até é interessante, mas sem ela o filme funciona bem. E há uma coisa que me faz muita confusão, António, e não sei se tu sentiste isso, que é ele ter necessidade. Ambos os filmes acabam da mesma maneira, mas a Director's Cut mostra outra vez o início do filme, a sala de cinema. E na versão original isso não existe, vês só ele a escrever e acaba ali. É uma coisa que é um pormenor muito redundante. Pois, eu isso não pensei muito. Agora, o que eu pensei... E toda a questão da cena de tribunal que está na... Certo. Bem, enfim, tu não sentes falta disso na versão... Não tendo visto a outra versão, sim, senti que na versão original havia se calhar alguma... Se calhar demasiada economia, talvez, às tantas, acho que é um bocadinho brusco. Eu não senti, sabes? Em alguns momentos-chave, quando há a primeira morte, que aquilo tem lá uns efeitos ópticos um bocadinho estranhos, que eu pensava que aquilo até teria mais bem conseguido, porque eles têm água. Mas isso foi uma coisa que eu me esqueci de ver, se na versão integral tu não vês também a pessoa Não, acho que é igual. Sim, acho que a cena é igual. Só acho estranho porque tens o sangue que está, que é uma coisa, sim, é um optical. É um efeito, sim. Eu acho que até é bastante eficaz. Mas é na mesma estética do que estavas a falar, de que ele mais tarde continua a usar. Certo. E quando há o incêndio lá
Lá na casa dos miudinhos, sim. Na casa dos miudinhos. Pia, sim. Sério. Peço desculpa. Que o Matt Dillon entra na casa, o teto cai, corta para a ambulância. É uma coisa assim muito... Mas eu também, eu acho que se a Eu acho que não há alteração também aí. Porque a cena, ele acrescentou cenas, pode ter Mas acrescentado tirou um plano. cenas, tirou cenas também. Tirou cenas também? Tirou Ok. cenas. Acho que agora tinha de recorrer Pronto. à internet para dizer Ok. exatamente quais é que foram as cenas. Acho que há uma ou duas cenas da versão original que não estão... Mas eu Não estou na sinto que do que me lembro, e também vi a versão do realizador há pouco tempo, há 2 ou 3 meses, não senti grande diferença na questão do incêndio. Eu vou só Posso estar enganado. eu vou endereçar essa economia excessiva e ser um bocadinho de advogado do diabo da versão Director's Cut, porque eu acho que essa é um bocadinho mais feliz naquilo que é a motivação do C. Thomas Howell em termos de tudo o que nós estamos a ver ser uma memória que ele está a escrever para conseguir passar de ano. E há uma ou outra cena adicional no filme em que mostra o professor a dizer, olha, tu se conseguires escrever isto, e de certa forma vinca mais aquela coisa de que ele poderá ainda vir ser um escritor e poderá ainda ter outro tipo de ambições que não só aquela vida. E, Mas portanto, eu acho que já na penso, versão original tu ficas um pouco com essa ideia. eu não digo que não, mas eu digo que aqui Nem talvez que seja mais vincado. Nem que seja pelo facto do texto de que ele está a escrever se chamar de Outsiders. Certo, e nós também, e nesta versão também o vemos a começar a escrever, certo? Exato. No início. Exatamente. Mas como há aquele voz-off quando ele sai do cinema na versão Director's Cut, isso fica bem mais explícito. Por acaso de alguém estar distraído na prática. Não é que eu acho que nenhuma das versões faça do filme um grande filme, mas é um filme que tem coisas muito boas e sinto que a versão mais económica inicial funciona melhor. Atenção, eu também gosto mais. Atenção, só para reiterar, eu estava agora a defender um pouco coisas positivas do Director's Cut, mas eu se tivesse que recomendar também era a versão original, não sentia necessidade das cenas adicionais. Atenção, a não ser que haja mais alguma cena com a Diane Ladd, porque isso, mais Diane Ladd é sempre bom. Diane Ladd. Diane Ladd é das lâmpadas. A Diane Ladd é a mãe da É a Laura minha empresa Dern. de lâmpadas economizadoras. Da Diane Lane, não é? É sempre uma coisa boa ter mais cenas da Diane Lane. Não, mas desculpa. ali menor, não? Não, mas no Director's Cut. Cuidado, António. Ali ela era menor, acho eu. Não, Queres fazer um freeze frame nessa expressão? desculpa, ela acho que tinha mais de 1,70 m, mas O Tom Cruise claramente tinha 12 anos, com aquela dentuça de coelhinho, mas não digo nada. Não, mas no próximo Missão Impossível. basicamente via-se que já estava ali uma boa atriz. What's up, Era boa só atriz. isso que eu estava a referir-me, obviamente. Mas sabes que eu estou aqui a pensar, o Coppola, portanto, vamos enumerar todos os Director's Cuts que o Coppola fez. Demência 13. Dementia 13 fez. Dementia 13, Apocalypse Now, o The Outsiders, Duas versões do The Outsiders, o Padrinho 3 também, completamente desnecessária. The Death of Michael Corleone. O Drácula também teve uma versão de realizador ou não? Não conheço. O Cotton Club teve, Teve. ainda não vi. Nem um nem outro. Por Esse acaso, é capaz nunca vi o Cotton Club. Continua. E não, são todas, ou há mais alguma? Está tudo. Bem, enfim, agora também não saímos daqui, mas a fase final da carreira dele é muito experimental também. Tens aquela coisa do Twix, não é? Era um filme diferente em cada exibição, não é? Que era quase um daqueles em que o próprio público participava no desfecho do Sim, ele filme. depois teve a experiência de live cinema logo a seguir ao Twix. Sim. Ele, Pois. Não sei bem como é que isso. Depois Pois não estava também. lá. Não, eu nem o Twix nem sei como é que funcionava, para ser honesto. Pá, Se carregavas num botão ou o não que é sei. que era. A versão Ele depois há uma versão que se pode ver, não é? Mas que é... Sim, mas supostamente não é... é sofrível. Pois, eu nunca vi. Mas pronto, o Coppola gosta muito de voltar aos seus filmes e o Apocalipse Now ainda me faz mais confusão porque é uma versão estendida e agora uma versão intermédia. Ou seja, não é tão grande, não é tão pequena, está ali no meio, pronto, para as pessoas que Eu acho que ele jantou com o Michael Mann e saiu de lá com ideias. Porque dos Director's Cuts que eu vi dele, acho que foi só... Vi o Padrinho 3, só as alterações, não vi a versão integral e acho que não beneficiou o filme. Eu acho que o filme, como está fantástico. Não sei se concordas comigo. Acho que aquele novo início e aquele novo fim não interessam muito. E com aquele zoom, enfim, certo. não vale a pena. Quando aplicam técnicas, não digo recentes, mas claramente foram
feitas em equipamento recente, como aconteceu com o Segredo das Pedras Vivas, do Macedo, que também tem ali aqueles fades e aqueles títulos. Tu sentes que aquilo não faz parte. Mas, e para já, o título, O Altar dos Holocaustos, é muito melhor do que o Segredo das Pedras Vivas. Se bem que, com a carga de potência que o filme tem, se calhar o Segredo das Pedras Vivas, sendo mais soft, é melhor para o filme do que o Altar dos Holocaustos. Não acaba por cumprir. Nem o Manuel Cavaco faz esta voz. mas e o Apocalipse Now, eu só vi a versão Redux e não sinto que de facto o filme precisasse de tanto tempo, não sei quanto a vocês. Preciso, e tenho muita curiosidade de ver a versão original agora. Mas olha, falávamos desta perpetuação depois de que versão, e eu tenho 2 DVDs do Apocalypse Now, que é o Redux e o Director's Cut. Não tenho o original. O Final Cut. Pois. Não tenho o original. E aliás, nem sei se alguma vez o vi. Agora que penso nisso. Pois é isso. Mas devias. Pois está bem, acredito que sim. Eu empresto o Blu-ray, que eu tenho um Blu-ray. Tens? Que tem Com duas essa? versões. Ok. Antes do Final Cut tem o Redux e a versão original. Não sei que mais coisas querem dizer sobre este filme. Não é um filme que desperte muito falatório, não é? Pá, fez parte de um fenómeno interessante de filmes. O Matt Dillon irrita-me muito nesta altura, devo dizer. Diz. O Matt Dillon irrita-me muito. Ele não era ator profissional. Mas olha, Não é só mas eu dele gosto- ser eu ator gosto- profissional. Eu gosto do Matt Dillon. Eu gosto do Matt Dillon. Eu gosto do Matt Dillon agora. Não gosto, é como o Tom Cruise. Não gosto do Tom Cruise em novo. Prefiro uns Não, anos depois. ele se calhar recorre a muitos tiques, não é? É o que tu queres Aquela dizer voz, aqui. aquele clichê de gajo durão. Mas olha que eu acho que é daqueles papéis em que se nota que estava ali alguma coisa, que estava ali um diamante em bruto. Claro, Sim, claro, mas eu é que mas é não, bruto. não me cai no goto. É só isso. Ou seja, tens uma data de filmes que e vou dizer meter no mesmo saco, não como termo negativo. O Young Guns, vais puxar o Young Guns. Não, porque o Matt Dillon começou no Over the Edge. Ele era só um adolescente que andava ali atrás do caixote do Lino. Pronto, e por ser uma personalidade autêntica, O coisa. o realizador Jonathan Kaplan meteu lá no filme. Um dos argumentistas desse filme é o Tim Hunter. Depois realiza o Tex, Sim. que é outra adaptação que já tínhamos falado há pouco. Depois o Matt Dillon, tanto este como O Rumblefish partilham da mesma equipa. Mas o Rumblefish eu só vi o Rumblefish há uns anos, mas achei um filme muito, muito bom. Depois o Emilio Estevez ainda entra numa outra adaptação da Susan. Mas quantos livros é que ela escreveu? Acho que foram todos adaptados, não? Não, mas por acaso eu estive a ler e só não foram 1 ou 2. Mas isto é o fenómeno de morangos com açúcar da altura, não é? Devia ser ela. Basicamente. Mas Pois, depois lembrar Rumblefish a morangos com açúcar. Não sei também se o livro em si é bom ou não. Tu gostaste do livro? Sim, eu gostei do livro, só que dito. é o livro que é narrado na primeira pessoa, de um miúdo que pensa que ser rebelde é a melhor coisa do mundo. Estás a perceber? Ok. E então, de certa forma, acaba por ser curioso por isso. Não é um conto moral, Estás não a é de pensar, alguém... Se fosses meu filho, ias ver. Exato. Não, mas depois, mas depois tu percebes, por tudo o que acontece, apesar de tu partilhares a perspectiva dele, tu percebes porque é que isso acontece, não é? Exato. E estamos aqui a falar de muita negligência parental e de enfim, não propriamente maus tratos, mas negligência e de precariedade, e tu percebes que pronto, está enraizado nisso. Quando o filme, quando o The Outsiders ganha vida, é quando o Coppola mete uma vida visual ao filme. E quando ele é criativo com a câmera e com os planos. Exato. E por isso é que se calhar também preferimos o Rumblefish, porque é o qualquer... Eu não quero estar a ser mau para o livro, eu não li o livro, não conheço, não faz parte da nossa realidade, nem fez parte da nossa realidade. Mas talvez alguma... E nem da realidade americana, eu acho que isto são fantasias. Acho eu. Não é o tom, é a realidade de tu leres o livro... De fazer parte da tua... É um livro Ok. que teve impacto na cultura popular da altura. Certo, mas eu não creio que retrate nada que seja realista. Se bem que eu acho que hoje em dia, e há uma coisa engraçada deste Blu-ray, é que começa em ambas as versões com um aviso. Que este filme pode ter depictions that are outdated and offensive today. E eu não percebi bem em que aspecto é que ele estava a falar disso. Será que é quando o Matt Dillon vai falar com a Diane Lane, miúdos a fumar? Pois. Mas essa é uma das cenas que eu gostei mais no filme, é quando está lá o senhor a falar com
com o Thomas Howell, ele está a fumar, e eles vão dizer: Meu, estás a fumar? Mas és demasiado novo para isso. Então, estamos sempre... E tu estás a fumar? Pois, mas eu sempre fumei e sou mais velho do que tu. Essas pequenas mordidelas são boas. Mas lá está, são os tiques visuais do Coppola que, quando dão vida ao filme, acho que o filme enche o peito de ar e vai ali com uma confiança bruta. E depois o Rumblefish é uma materialização disso muito mais bem conseguida. E depois são os tais 20-25 minutos finais daquela batalha muito mais pela coberta de lama. Porque basicamente o filme são uma data de putos que fazem aqueles jogos de gangues. Sim. Porque aquilo consegue culminar, ou querem culminar aquilo sempre num ato de violência, que é quase aquela descarga. É a velha história do West Side Story, não é? Isso, exatamente. Olha, falámos em Abel Ferrara, um filme muito bom do Abel Ferrara, é o China Girl. Olha, nunca vi o China Girl. Porquê é que te lembraste disso? Como a Julieta, gangues de Chinatown e italo-americanos e... Mãe, África, terra. Mãe, África. Meu amigo Charlie Brown, castanho, negro, África. O Herman diz isto no... Oi? Olha, parece que fui para baixo. Está bonito. Está bonito. Queres acrescentar mais alguma coisa? Não, se calhar é melhor. Antes que ele me traga aqui o cenário. Tiago, também podemos fechar? Pois, podemos. Ok. Pronto. Eu acho que tinha mais qualquer coisa, mas agora também já não vale a pena. Portanto, não, diz lá, se te lembrar. Não falámos de Director's Cut, que são mais curtas que o original, ou falámos? Não. Falámos, como por exemplo... O Blood Simple, dos Coen. O Blood Simple. Sim. Mas ias falar de qual? Eu ia falar do Revenge, do Tony Scott. Olha, nunca vi. Certo. Que era a nossa outra opção para este episódio. Certo. Pois era. Mas acho que o Ridley Scott também tem uma relação curiosa com a do Alien, que ele diz que só fez a outra... Eu ia fazer uma piada, mas faço em off depois. Tá bem, faz Porque... vais fazer agora? Não, vou só dar o mote e depois faço em off. Faço em off o resto, que é o Director's Cut do Revenge normalmente é preferido pelos vegetarianos. Pronto, e quem percebeu, quem não percebeu, não percebeu. Mas é engraçado que no caso eu vi, só mesmo para acabar também, porque já não temos mais tempo, eu vi a versão original do Blood Simple há uns anos na Cinemateca e de facto os Coen fizeram bem, aqueles minutos a menos ajudam o filme. Okay. Vou ter que ver esse lado a lado, porque eu acho que só conheço a versão mais... Não é assim uma versão muito diferente. É só uns streams, não é? É só uns streams. Foi distribuído... Foi nos anos 80, a versão do realizador foi distribuída cá nos anos 2000. Não, eu sei, mas a original... Também estreou cá, sim. Não. Se está em home video. Isso está disponível aí ou só... acho que a outra depois tomou o lugar Foi só porque era uma cópia dos anos 80, que tinha um som terrível e pronto. E fechamos, não é? Pronto. Depois vejam o Director's Cut deste episódio, que vai ter 3 horas e meia. E olha, este é o último 2022, não é? Portanto, vemos para o ano, não é? Bom ano novo, boas entradas, e até à sejam próxima. felizes. Saúde.